Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para esse vídeo para corrigir a prova de Geografia do terceiro ano, né? Então, a prova de Geografia foi uma prova muito fácil, né? Na verdade, vamos chamar nem de uma prova, né? Mas um teste rápido, um quiz rápido, né? Adaptado àquele ambiente de quiz, que a gente não pode fazer uma prova mais robusta, né? Então, muita gente se perguntando, por que fez as questões tão fáceis? Na verdade, não é que as questões estavam fáceis, é que, na verdade, aquele tipo de ambiente só permite questões mais simples e, na verdade, para nós mesmos, essas questões servem mais como um recordatório, né? Eu imagino que assim, a atividade que vocês fizeram, que tem uma capacidade maior de assimilar conteúdo, na minha opinião, foi o mapa mental. Tá certo? Rapidinho conferindo as questões, porque elas estão realmente muito fáceis, né? Primeira pergunta, requisitos de um país para ser considerado soberano. Nossa primeira aula desse ano, em sala de aula, nós escrevemos isso no quadro. Muito fácil, né? Alternativa C, governo, população estável, território e reconhecimento internacional, né? Essa questão do reconhecimento internacional é importante, porque a gente vai acabar vendo, por exemplo, lugares que têm um governo, por exemplo, Palestina tem um governo, tem uma população estável, tem inclusive território, mas não tem reconhecimento internacional, então acaba que não pode ser um Estado soberano. Número 2. No sul da Ucrânia, há uma população de origem russa que discorda dos protestos em Kiev, né? Na Ucrânia. Eles se sentem russos e pediram ajuda a Putin. É um local estratégico, nada menos que a frota russa está ancorada lá, que cedeu o porto de Sebastopol até 2042. No artigo anterior é feita uma referência ao território conhecido como, muito fácil também, Península da Crimeia, alternativa A, né? Península da Crimeia está, obviamente, na Ucrânia, é o território ocupado pela Rússia, né? Reintegrado ao território russo, né? Faixa de Gaza e Cisjordânia em Israel, né? Na Jordânia com Israel, e a Península Coreana, obviamente, como o nome já disse, na Coreia. Quais dos seguintes países estão envolvidos na guerra na Síria? Questão que algumas pessoas tiveram dúvida, né? Mas vamos fazer por exclusão, né? Então, alternativa A, Cuba não foi para a guerra, né? Cuba não está em guerra com ninguém há muitos anos. México, muito menos, na alternativa C. Peru, muito menos, na alternativa B. Nos sobrou a alternativa D, né? Então, aí a dúvida do pessoal é sobre a China. A China está envolvida, Cris? Sim, a China esteve envolvida, apoia o regime de Assad, né? Enquanto a OTAN, Estados Unidos e França, principalmente, apoiam o regime, os grupos armados ao sul da Síria, né? Tanto China como Rússia apoiam militarmente o governo de Assad. Alternativa 4. Causas imediatas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Esta é fácil, né? Nós vimos em sala, nós vimos também exaustivamente com os mapas, com os gráficos, né? Alternativa D. O estopim da Primeira Guerra, né? É o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da França, né? Ele é assassinado, e a invasão do exército alemão na Polônia é a causa imediata da Segunda Guerra, não resta dúvida. Alternativa D. Questão 5. Uma das disposições do Tratado de Versalhes foi que, lembrando, né, o Tratado de Versalhes é aquele tratado de 1919, do fim da Primeira Guerra, que vai estabelecer para a Alemanha penalidades por conta da Primeira Guerra, né? E uma das penalidades era que a Alemanha não poderia ter artilharia ou submarinos, letra C. Lembra que há uma lista de penalizações que a Alemanha sofreu no fim da Primeira Guerra, né? Entre elas, aquelas sobre pagar os custos da guerra, que sobrou quase todos os itens sobraram para a Alemanha. Letra C, questão 6.
Em relação à Revolução Russa, responda. Os soviéticos eram formados por... O que eram os sovietes, né? Nós falávamos de sovietes, mas, enfim, quem eram os sovietes? Os sovietes eram, alternativa C, assembleias de trabalhadores, cidadãos e soldados, né? Nós vimos que vários soldados se tornaram do fronte insatisfeitos com a guerra do czar e depois dos mencheviques, né? Então, os sovietes eram formados por essas pessoas que acabaram depois fazendo a revolução, tomando poder nas grandes cidades russas. Alternativa 7, sobre a nova ordem mundial, né? Essa nova ordem mundial, ela é caracterizada por uma série de elementos, com a série de elementos, ela pode ser caracterizada com exceção de um elemento nessas alternativas. Primeiro, nós podemos caracterizar essa nova ordem mundial, um elemento marcante foi a queda do Muro de Berlim, a queda do regime soviético, né, a implosão da União Soviética, a redemocratização do leste europeu, né, o que vai acontecer lá no leste europeu, o fim da Guerra Fria, mas não a reunificação da Coreia. Nós sabemos que a Coreia ainda continua sendo, a Península Coreana continua sendo dividida entre dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, a reunificação da Coreia acaba que não é uma característica da nova ordem mundial. Alternativa correta para a questão 7, letra D. Questão 8. A Conferência de Belgrado de 1961 reuniu todos os países que alcançaram sua independência e queriam se dissociar dos blocos comunistas e capitalistas. Como foi chamada essa organização? A gente sabe que esses países que foram mais recentemente deixaram de ser colônias se reuniram, né, principalmente países asiáticos, alguns países africanos e posteriormente foram incorporados países latino-americanos num processo chamado de Movimento dos Países Não Alinhados, alternativa correta, letra D. Questão 9. A ordem mundial durante a Guerra Fria era a bipolaridade entre Rússia e Estados Unidos. Essa nova ordem mundial leva em consideração o quê? Fácil, a chamada já estava na questão, aquilo que tu precisava te antenar, né? Rússia e Estados Unidos eram dois grandes polos militares, tecnológicos, políticos, né, e econômicos durante a Guerra Fria, mas esses polos se diluíram, né, e a nova ordem mundial, né, de certa forma, passa a ser a multipolaridade, multipolos, principalmente com a ascensão econômica, política e militar da China e a relevância da União Europeia para este processo global chamado Nova Ordem Mundial. Última questão, a questão de Enem, questão fácil, né? Nós explicamos em aula, né, principalmente quando nós falamos da França e do papel do exército francês no exílio e do papel do exército francês na França, né, Legião Estrangeira, dá para responder essa questão. Vamos lá, a questão diz assim, ó, a participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia mais perigosa. Para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram: por que a população africana, principalmente no norte da África, topou lutar ao lado dos aliados, né? Veja, a França, ela escravizou, França e Inglaterra escravizaram muitos africanos, lutaram, mataram, cometeram crimes em território africano. Por que estes africanos aceitaram lutar ao lado dos aliados? Essa é uma questão importante, é compreender, né, como o autor diz, né, escolher um entre vários demônios, né, e aquela característica pior para os povos africanos, ou então que levou os soldados de origem africana a lutar pelos aliados, sem dúvida nenhuma, a alternativa C, o fascismo e a adoção, principalmente por Hitler, né, da teoria do determinismo biológico, que considerava os negros menos evoluídos, né, negros e judeus, e os loiros de descendência ariana mais desenvolvidos e superiores. Certo, meus amigos? Era essa a correção da prova. Agora, o que eu vou fazer? Vou
postar esse videozinho lá no Google Classroom. Provavelmente tu vai estar assistindo porque tu baixou lá no Google Classroom. E vou deixar uma questão que tu deve responder, tá certo? Com sinceridade, tranquilidade, é uma questão minha, para que eu possa administrar melhor a disciplina. Muito bem, hoje é dia 24 de abril. Na segunda-feira, dia 27 de abril, está marcado uma live para nós combinarmos alguns elementos, tanto da disciplina de Geografia como de Espanhol. Nós vamos passar alguns conteúdos e a atividade para a semana que vem. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Fiquem em casa, importantíssimo. Este é um momento de seriedade, certo? Nós não passamos ainda a crise do vírus, ela é perigosa e nós precisamos proteger a nós mesmos, as pessoas que nós amamos e a nossa cidade. E tudo vai voltar à normalidade o mais rápido possível se cada um fizer a sua parte. Fiquem com Deus, um beijo, coração, saudade demais de vocês, vocês não fazem ideia. Tchauzinho.